Olá, eu sou a Jennifer Berger, advogada, e este é o Cinema Jurídico, o espaço onde a gente descomplica o direito através das histórias das telas do cinema. Hoje nós vamos trabalhar o filme Manchester à beira-mar, um filme de 2016. E sobre o que fala esse filme? Neste filme, a morte repentina ali do pai, ele muda completamente o ritmo da família. Com o falecimento dele, o irmão deste falecido, ele acaba se tornando responsável pelo sobrinho, que é um rapaz de 16 anos. Além daquela dor do luto, de toda a responsabilidade com o jovem, há um patrimônio que precisa ser regularizado. O pai dele, ele deixou o barco, imóveis e também uma quantia reservada para a manutenção deste menor. Diante dessa situação, o caminho obrigatório para transferir e regularizar esses bens é a realização de um inventário. Hoje, nos balcões do cartório, existe uma realidade diferente, mais humana e mais ágil. Para explicar como essa proteção do menor se aplica na prática, direto no extrajudicial, sem a necessidade de um processo judicial, a gente convidou para o canal o Dr. Alexandre Luz, que é tabelião de notas e registrador aqui no estado. Ele preparou uma explicação muito especial para nós. Confere aí. Doutora Jenny, este assunto é muito importante e corriqueiro já na rotina cartorária, na rotina extrajudicial. Hoje, com base na resolução 35 do CNJ, a qual teve estas alterações, com base na outra resolução, a 571 de 2024 do CNJ, se tornou viável, possível juridicamente, realizar inventário, né, havendo menores ou incapazes. Em relação ao filme que nós estamos tratando aqui, o jovem ele está desamparado da mãe, embora viva. Não tem outros ascendentes vivos, nem irmãos. Então, via de regra, esta ausência de uma representação legal efetiva pode ser suprida através da nomeação de um curador ou de um tutor, conforme o caso. Esta nomeação é feita daí judicialmente, onde o juiz vai selecionar alguém que tenha todas as condições emocionais, financeiras, que tenha vínculo afetivo, via de regra, né, com o menor, com o incapaz para fins de representação legal. Uma vez estando o menor representado por um curador ou tutor devidamente nomeado pelo juízo, entendo que os direitos dele estariam devidamente garantidos. Por quê? O tutor e o curador, eles têm várias regras previstas no Código Civil, né, na legislação em geral, que impedem a dilapidação de patrimônio. Então, o curador seria basicamente um administrador, né, um gerente destes bens, mas nunca podendo aliená-los, né? Inclusive, o Código Civil traz a previsão legal sobre os poderes e os limites da tutela e da curatela em relação aos bens do menor. Dentro deste contexto, o juiz, ainda que o juiz autorize, não pode o tutor, sob pena de nulidade, adquirir para si ou por interposta pessoa, mediante um contrato particular, bens móveis ou imóveis que pertencem ao menor, né, dispor dos bens do menor a título gratuito, constituir-se cessionário de crédito ou direito contra o menor. Então, como dito, existe uma ampla fiscalização, né, de todo o sistema jurídico para a proteção do menor. Sobre o inventário envolvendo menores e incapazes, importante grifar que os interesses das partes vão estar sempre resguardadas, porque o tabelião, por si só, é imparcial, né? O advogado está ali também auxiliando todas as partes, porque este inventário pressupõe a ausência de qualquer conflito entre os herdeiros sucessores. E ainda o Ministério Público, como fiscal da lei, né, monitora todo o procedimento, previamente à lavratura de um inventário com menores ou incapazes. E isto traz grande agilidade, né, para todo o sistema jurídico, e especialmente para os clientes que não precisam mais do judiciário para resolverem os inventários envolvendo incapazes e menores. Por quê? Hoje, o tabelião de notas deve observar toda a legislação e também vários requisitos, entre eles não haver conflito entre os herdeiros sucessores,
né, fazer o pagamento do quinhão hereditário do menor ou do incapaz em cada um dos bens que compõem o Monte Mor. E, além disso, tem a participação do Ministério Público neste procedimento todo. O Ministério Público ele acompanha previamente a lavratura da escritura de inventário que envolva menores ou incapazes. Este acompanhamento é feito através de comunicação direta entre Ministério Público e tabelião, né, de notas. A documentação é enviada para o Ministério Público através de um sistema próprio criado pelo Ministério Público Estadual, em onde a gente envia a petição inicial, né, com a partilha, os bens que compõem o Monte Mor, o formato da partilha dos bens, e tendo o parecer do Ministério Público e cumprindo eventuais diligências adicionais, se tem autorização, então, para lavrar a escritura no formato extrajudicial. E lembrando que a resolução 35 do CNJ, embora permita o inventário com menores e incapazes, ela ressalta: o menor e o incapaz deve receber a sua cota hereditária em todos os bens. Ou seja, ele não pode ter o seu percentual, né, destinado exclusivamente a um único bem do espólio. Se houver 3, 4, 5 imóveis, o menor vai receber a parte hereditária dele em todos os 5 imóveis. Importante grifar que estas escrituras podem também ser assinadas no formato presencial ou no formato digital através do e-notariado. Em relação à emancipação, ela pode ser uma boa forma para tornar este menor capaz para os atos da vida civil. Então, aqui no caso do filme, nós tínhamos a mãe, né? Digamos que essa mãe resolvesse exercer, né, o poder familiar dela, ela poderia, através de um cartório de notas, né, emancipá-lo. Ou, no caso, o tio ali, devidamente curador do menor, com autorização do juiz, aí num ato judicial, poderia também fazer a emancipação do menor, trazendo essa questão da emancipação e fazendo o link com o inventário. Então, considerando o filme, né, que se a mãe tivesse cuidando do menor, ela poderia, então, torná-lo emancipado através de uma emancipação voluntária. Essa emancipação seria realizada num cartório de notas, e aí o jovem com 16 anos se tornaria capaz para os atos da vida civil e poderia fazer o inventário também no formato extrajudicial, porém sem a participação do Ministério Público, neste primeiro caso. Agora, considerando que esta mãe não exerceu o seu poder familiar, este menor foi nomeado um curador, né, tutor judicialmente, o mesmo então poderia fazer a emancipação judicial do menor, né? Então, aí não seria por dentro de um cartório de notas, na seara extrajudicial, mas seria dentro de um cartório judicial com a participação do juiz, conforme o Código Civil nos permite, no artigo 5 do Código Civil, né, fazer essa emancipação dele. Casos, então, na sua pergunta se haveria prejuízos ao menor ou incapaz, entendo que não. Queremos agradecer a contribuição do Dr. Alexandre Luz, e que nos mostra que o direito notarial evoluiu para proteger o patrimônio e também dar aquela velocidade para quem precisa seguir em frente após uma perda, e não deixar os herdeiros menores desamparados pela burocracia. Mas não se esqueça, é obrigatório acompanhamento por um advogado ou um defensor público que também vai assinar o documento. Se você gostou de saber um pouquinho mais sobre inventário com menores, que pode ser resolvido de forma rápida e consensual direto no cartório de notas, deixa aqui o seu comentário. Se inscreva no canal e nos vemos até o próximo Cinema Jurídico. Um abraço e obrigado!